Olá, sejam muito bem-vindos, você que nos acompanha pelas redes sociais, pelos canais de comunicação da ACA Mídia. Hoje mais um episódio do Resenha Brasil Política e nós temos a alegria de receber nosso querido amigo Bruno Barreiro, que é vereador da nossa querida cidade de Contagem aqui em Minas Gerais. Seja muito bem-vindo, Bruno. Olha, Thales, Benzac, Dalmo, toda a equipe da ACA Comunicação, quero agradecer a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês, né, falando um pouco da história da política, da nossa cidade, do estado e do nosso país. A todos que estão nos acompanhando, obrigado pelo carinho. Bruno, seja muito bem-vindo. A ACA tem um prazer em receber. A sua presença aqui soma muito pra gente. Obrigado, Idalmo. Vamos começar com as perguntas aí, Thales? Vamos. Você quer acelerar ou eu já falo alguma coisa? Você que domina aí. Bruno, vamos lá. A sua etapa aí na política vem do seu pai, né? Seu pai foi por alguns anos vereador lá em Contagem, não é isso? Isso mesmo, Idalmo. Eu recebi, né, um legado político do meu pai, né? Meu pai teve a oportunidade de estar à frente do Legislativo na cidade de Contagem por 3 mandatos e, posteriormente, ele teve também um desafio de compor no Executivo como vice-prefeito, né? E aí, nessa época, eu saí também candidato à vereança e tivemos o sucesso. Aí o povo de Contagem nos confiou o voto e a gente está aqui tentando honrar dia a dia com muito trabalho esse voto que nos foi confiado. E essa chave aí para virar de pai para filho foi um trabalho extremamente pessoal seu, né? Porque você que, apesar de que pegou aquela herança, mas você deu prosseguimento aí e está indo muito bem na política. O que a gente escuta falar lá é excelente, bem da sua pessoa. A gente recebeu, né, esse bastão desse legado político, né? Mas a construção política ela é feita diariamente. Então, recebi um legado e, a partir desse momento, eu tenho que colocar minha identidade da minha gestão. E é o que a gente vem buscando fazer dia a dia, né? Em 2017, né, eu tive a oportunidade de assumir o primeiro mandato, que a eleição foi em 2016, então nós tivemos êxito ali com a eleição. E, a partir daí, a gente foi buscando colocar a nossa identidade, né? Eu digo que o nosso trabalho hoje, o que eu tenho buscado diariamente nessa construção, é resgatar um pouco da confiabilidade na política. As pessoas estão muito machucadas, né, com o agente político. Fato é que muitos fizeram, né, para estar tendo aí essa visão, né, ruim. Nós tivemos aí diversos cenários aí nacionalmente, né? As pessoas chegando em casa, ligando um jornal nacional, aqueles tubulões do jornal nacional soltando aquela quantidade de cédulas de dinheiro, né? E as pessoas chegando em casa com dificuldade de honrar um compromisso financeiro, faltando as coisas dentro de casa, fez com que a política tivesse toda essa descredibilidade. E eu venho buscando, remando contra a maré na perspectiva de resgatar essa confiança. E como que você faz isso? No dia a dia, né? Estando mais próximo da população, porque aquele político que ganha eleição e distancia da população, ou aquele político que ganha eleição, no outro dia já liga para o operador e fala: eu preciso de um novo aparelho, eu preciso trocar o número do meu aparelho, isso vai distanciando e vai tirando cada vez mais, fomentando essa descredibilidade. Então, a gente vem buscando aí dia a dia colocar um pouco do nosso legado, do nosso trabalho com essa aproximação da população. Ótimo. A gente vai falar um pouco desse assunto político aqui, afinal é o nosso tema, né, Bruno? Mas vamos mudar um pouquinho aqui o cenário. O viaduto Breno Braga Batista, do nosso saudoso tio Wilson, eterno tio Wilson, né, que é seu irmão, baterista da banda Lagum, foi baterista por muito tempo, nos deixou em 2020. Sim. Como que foi para você, em nome da família, falando assim, pegar essa dor, esse sofrimento e transformar numa linda homenagem pública, né, da nossa querida Contagem? Assim, a gente teve esse privilégio, né? Na realidade, 2 privilégios, né, a família. Primeiro, de ter tido a oportunidade, né, de ter o Breno, a figura, né, do tio Wilson, como meu irmão. Tive a oportunidade de viver com ele durante 34 anos, né, quando ele partiu. E também tive a oportunidade de, posteriormente, como um parlamentar, de trazer essa homenagem para ele, né? Porque o Breno, não só o Breno, mas Contagem é um berço de artista. Então, nós temos diversos artistas oriundos da nossa cidade.
Infelizmente, acontece muito das homenagens, né? A gente fazer quando a pessoa não está mais aqui, né? Mas tem um outro lado também da oportunidade de eternizar o nome, né? Claro. E aí eu tive essa oportunidade, conversando com a prefeita Marília Campos, falei, olha, Marília, o Breno viveu a vida dele toda na região do Água Branca, é um viaduto que vai ligar, né, cidades, que vai ligar regiões e interagir as pessoas, e o Breno sempre teve esse perfil, né, de comunicação, de ser uma pessoa de bom relacionamento, de aglutinar as pessoas. E aí, quando eu disse isso para ela, né, na possibilidade desse projeto, ela foi super solícita e falou, nossa, vamos fazer. Então, para a gente é um orgulho muito grande eternizar a nossa expectativa que em 2026 a gente possa realizar lá um projeto cultural e fazer um memorial mesmo, né? Com grafite, contando um pouco da história da construção de vida do Breno Braga Batista. E, para mim, era o meu Bill, né? Familiarmente, para alguns era o tio Wilson da Banda Lagoa. Muito boa, hein? Muito bacana essa homenagem. Vai ficar na história. Vai ficar na história. Você entrou na vida pública em 2016, em 2020 você foi reeleito, em 2025 você assumiu a presidência da Câmara de Contagem. Se você hoje pudesse voltar no tempo, o que você falaria para aquele Bruno lá de 2016? Aquele que estava começando, engatinhando na política. Olha, Idalma, a gente fazer uma autorreflexão da nossa caminhada, né? E a gente fazer uma comparação do início até onde a gente chegou, eu ia dizer que para ter orgulho, porque a caminhada, como a gente já disse aqui, a política ela está muito desvalorizada na perspectiva da credibilidade dos agentes políticos, né? E você fazer uma construção política igualzinho a gente tem criado, né? Porque eu fui reeleito em 2024 e, posteriormente, eu me tornei o presidente da Câmara através de uma construção também coletiva com os vereadores, num cenário que, lá atrás, a probabilidade era muito remota. Porque quando eu fui eleito, em 2020, na minha primeira reeleição, a Marília, a cidade tinha 21 vereadores, e a Marília tinha 20 vereadores no grupo apoiando ela. Tinha um vereador que não apoiava a Marília. Esse vereador era o Bruno. E aí, posteriormente, na primeira gestão, né, com a Marília prefeita e o Bruno vereador, que eu tive a oportunidade de trabalhar diretamente, a gente fazer essa gestão junto, eu me torno presidente da Câmara, num cenário que eu não apoiei ela na eleição anterior. Então, acredito que até os mais otimistas não acreditavam nessa possibilidade. Mas eu digo que a construção ela é feita através das ações, da troca, da vivência. E eu vim, aos poucos, né, conquistando o meu espaço. E agora as pessoas perguntam, Bruno, e o futuro? Aí Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva eu. A gente né? vai chegar nessa pergunta aqui na frente, hein? Pode ficar tranquilo. Eu tenho certeza, Bruno, que muita gente tem essa dúvida. No Instagram você se apresenta como o cara do chapéu que luta por Contagem, né? Conta pro pessoal aí de onde veio essa história, como tudo começou com essa história do chapéu aí. Mais uma vez, uma história, né, de um legado paterno. Meu pai toda a vida usou chapéu. E eu nunca usei boné, nunca gostei de boné, porque geralmente você vê na adolescência, né, na juventude ali, os jovens com chapéu, e eu, aliás, com boné, e eu sempre com chapéu. E aí comecei a utilizar, desde sempre usava chapéu, mas eu não tinha trago ele para o meio político até então. Só que era uma identidade que eu comecei a criar de uma forma espontânea. Não foi nada programado. E eu sempre tive... A minha esposa fala, Bruno, pelo amor de Deus, você dá tudo para os outros, né? Num tom de brincadeira, mas tem um pouco da verdade nessa perspectiva. É porque eu sempre usei um chapéu Panamá. E eu usava um Marcato, usava um Prado. E eu comprava um chapéu na Dona Dora, chama Chapelaria Dona Dora aqui no centro. Acho que ela até fechou. Tem uma outra tradicional que é a Cabana, também próximo do Mercado Central. E o chapéu não é um acessório muito barato.
E eu comprava, ia lá, comprava 3, 4, 5 chapéus e ia embora para casa. Aí eu ia para um evento, ou estava numa rua, né, num show, algo desse tipo. As pessoas viam, não, gostei demais do seu chapéu, não gosto demais do seu quê. Eu falei, seu, toma. E aí a Juliana ficava brava com isso. Pelo amor de Deus, comprou um chapéu ontem, cara. Você já está dando um chapéu para uma pessoa que você nunca viu na vida. Eu falei, Juliana, mas a pessoa, aquela troca ali, aquilo me fazia tão bem, a pessoa também se sentia tão bem. E aí começamos a usar. Aí eu criei, a partir daí, a identidade e eu arrumei lá no Paraná uma pessoa que fabrica um chapéu Barreiro. de juta. E aí eu comecei a colocar o Bruno Barreiro, justamente, né, para poder criar essa identidade. E também é um chapéu de juta, então o preço dele, né, é bem mais em conta do que um Panamá. Você que quer um Paraná. chapéu, por favor, entrar em contato Ai, meu com Deus, o Bruno. não fale isso não. Fale isso não, que eu não estou conseguindo mais entregar. Todo mês eu faço uma quantidade de chapéu, mas é a conta de chegar e as pessoas pegarem. E todos da mesma cor, Bruno? Não, a gente vai variando a fita, né? As pessoas falam assim, nossa, Bruno, você troca a fita? Não, a fita não, ela é fixada aqui, né? Ela é colada. Mas aí eu gosto de combinar as cores. Eu não estou com a fita verde, que eu estou com a blusa verde, porque meu chapéu verde estragou. Então, mas está quase um verde aí. É um cinza, né? Um cinza e a luz esverdeado. aqui também está ajudando aqui do estúdio. Tudo verde. Tudo verde. Ô Bruno, você tem algumas leis, né? Uma delas é cordão de girassol. Sim. Fala um pouquinho pra gente que essa lei é uma lei extremamente importante. Ela pega ali doenças raras, né? Sim. E foi extremamente importante para a comunidade, para a cidade de Contagem. A gente teve a oportunidade de entrar com esse projeto, né, e ele se tornar lei posteriormente, primeiro que Belo Horizonte. Né? À época, quem estava à frente da Câmara era Nelly Aquino, hoje é deputada federal, e ela também entrou com esse projeto. Na realidade, a ideia é a gente identificar aquelas pessoas que têm algum transtorno oculto, que visivelmente você não consegue identificar. Né? Então, o TEA, né, um transtorno do aspecto autista, por exemplo, ele tem vários níveis de enquadramento e a ideia é que as pessoas tenham um atendimento prioritário, um olhar mais humanizado, né? Porque essa lei chegou, eu tive a oportunidade de receber essa lei através de uma colega que ela tem 3 crianças autistas. E ela passou por uma situação muito desconfortável na cidade de Betim. Ela estava na fila de um supermercado e ela estava com... são 2 meninas, são gêmeas, né? E uma outra, são 3 filhas, e o grau mais alto, o nível de autismo, só que fisicamente você não consegue identificar que elas têm, né, esse transtorno. E ela estava na fila com as meninas, e as meninas, né, não paravam ali, mexe aqui, mexe ali. Uma senhora que estava junto com ela na fila ficou muito incomodada com aquela situação e fez uma abordagem para ela num tom de crítica, de falta de controle, de disciplina com as filhas. De limite. Aquilo ficou muito, ela ficou assim, derrotada, sabe? Porque as meninas, ela é uma super mãe, e só que não tem como você controlar. E aí ela falou, Bruno, a gente precisa, existe essa lei federal, vamos trazer isso, Betim não tem, nos ajuda nisso. Falei, na hora me identifiquei com a pauta, procuramos estudar um pouco mais sobre ela e implementamos agora. Esse ano, Idalmo, nós estamos na 2ª entrega dos cordões de girassol, porque não é só apenas colocar o cordão, né? O cordão, ele vem com um cartão que tem o CID ali da criança, que tem todo o histórico ali e os dados, né, que as pessoas precisam saber. Então, a gente busca aí conscientizar a população que quando vê esse cordão no pescoço de alguém, nem sempre o cordão vai estar na pessoa que tem o diagnóstico. Se ela tiver algum tipo de sensibilidade com o cordão, ela não vai querer usar. Aí pode ser com o pai, pode ser com a mãe, mas naquele grupo ali vai ter uma pessoa que tem esse transtorno, então é importante que a população se conscientize, né? E tenha esse olhar aí mais humanizado, deixa passar um atendimento, né, prioritário, enfim. Então a gente teve essa oportunidade de criar essa lei e tem dado super certo. Que bacana, parabéns. Obrigado, Idalmo. Com essa lei, Bruno, o que você acha que tem mudado com a sua leitura? O que mudou na rotina dessas crianças, que têm essas doenças invisíveis, assim? Na realidade, eu digo que essa lei ela resgata um pouco da dignidade, né, e do respeito, né? Então, assim, trago de uma forma mais presente que
que aquela pessoa precisa ter um olhar mais cuidadoso. Então, isso já muda todo o contexto, né? Situações como essa que eu te dei de exemplo que aconteceu na fila do supermercado em Betim, a gente, com esse cordão, a gente acredita e espera, através, né, desse olhar mais solidário do outro, que isso não aconteça mais. Legal. Ô, Bruno, a gente sabe que tem vereadores, né, que passa 4 anos ali na prefeitura ali, ele não faz lei nenhuma. Ele fica ali, às vezes a gente até se pergunta por que um determinado político foi eleito. Você tem outras leis, a lei Vanderly, por exemplo. Fala um pouco dela pra gente. A Lei Vanderly é uma lei cultural, né? Vanderlei Catarina, vulgo Vanderly, que também nos abandonou, né, precocemente. E eu tive a oportunidade de criar essa lei, onde ela dá oportunidade de apresentações de artistas, né, num contexto geral, não precisa ser somente no cenário musical, nos espaços públicos, né? Então, essa lei, ela garante uma facilidade para aquele artista. Ele possa fazer ali sua apresentação da arte, de repente, numa praça, ou próximo a um parque, né, onde tem um número maior de pessoas, ele possa apresentar ali sua arte, tendo um respaldo legal junto aos órgãos competentes. Para além disso, também consegue, através da lei, fomentar recursos financeiros para que subsidie também algum tipo de estrutura para aquele artista de uma forma mais fácil. Então, é uma lei que busca fortalecer e valorizar mais ainda os artistas, né, da cidade. Não só música, pode ser também, de repente, uma pessoa que tem uma habilidade, por exemplo, com uma pintura em tela, colocá-la numa praça e fazer uma pintura ao ar livre, né, e ter a oportunidade, de repente, de desenhar uma família que está ali aproveitando também daquele momento ali de lazer, e a pessoa está ali podendo explorar ali, de repente, através do seu trabalho, uma questão também econômica, financeira, de venda daquele quadro, enfim. Várias formas na questão cultural que a gente pode utilizar. Ô Bruno, a gente percebe que você tem essa veia de cuidar das pessoas, de ter essa atenção especial para com as famílias, a cidade, né? Conta pra gente, assim, quando foi essa virada de chave, você entendeu que cuidar da cidade vai muito além de apenas aprovação de obras e etc., mas sombra e água fresca também são políticas públicas, né? É o caso da Avenida Pio XII, né? Que você tem plantado árvores lá, pontos de hidratação, PET, né? Alguma coisa relacionada aos PETs. Conta pra gente um pouco aí dessa obra, mas também com essa visão humanizada das pessoas. Na realidade, Thales, o agente político, o servidor, a própria palavra já traz ela, né, na sua origem, servir, né? Servidor inicia no servir. E quem não sabe servir não merece receber, né? Não está preparado para receber. Então, a primeira coisa que tem que ter essa perspectiva de quem assume algum cargo, seja ele em qualquer gestão, não somente um agente político, mas também um servidor da prefeitura, uma pessoa que está servindo no posto de saúde, está servindo na área da educação, ela tem que ter esse princípio que ele está ali para auxiliar o outro, né? Então, se ele não fizer isto, a probabilidade daquela entrega que ele está fazendo ter êxito é muito remota. E, com isso, a gente vem buscando todos os dias essa aproximação. Essa questão, por exemplo, da Pio XII, nós passamos dias difíceis, tempos difíceis, porque o que acontece, Dalma? Era uma obra de drenagem. E a obra de drenagem ela é uma obra que ela tem um impacto muito grande durante a realização dela, um investimento muito alto financeiramente e o prazo da entrega da obra você não consegue mensurar. Por quê? Quando você fura, que você vai identificar o problema que está lá embaixo. Você tem uma noção, mas você não conhece a realidade de um todo. E a obra ela tinha uma programação para ela iniciar e para ela terminar. E essa programação acabou que ela se estendeu um pouco. Mas o problema maior da obra não foi somente o prazo. É que durante o período da obra, a avenida ela ficou inativa. As pessoas tinham dificuldades, os comerciantes, então, Jesus, né, quem tem um comércio ali no dia a dia, e aí você perde a possibilidade do cliente ir e vir na sua loja, né? Então o impacto foi muito negativo. Só que toda a obra
durante a realização dela, nós sofremos esse impacto, mas o comércio, então, sofreu demais. E, posteriormente, a conclusão da obra, nós tivemos uma avenida toda revitalizada. Ficou maravilhosa. Ficou muito bom, valorizou, né? Então, o imóvel que valia X anteriormente à obra, após a obra, ele vale X mais Y. Por quê? A obra ela valorizou mesmo o entorno ali, né? E as pessoas não conseguem vislumbrar. Então, quem passar lá não imagina que ele, por baixo daquele piso, daquele asfalto, teve uma grande intervenção de obra. E as pessoas, à época, ficaram muito afoitas, né? E com a gente nessa perspectiva, poxa, mas está me prejudicando. Depois da obra entrega, eu falei, gente, nós temos que entregar aqui uma coletividade maior, não só a obra. Vamos fazer aqui também um local de prática de esporte. Aí foi feita uma pista de caminhada. E aí as pessoas hoje têm o costume de caminhar com seus animais de estimação, né? Então caminha com o cachorro. E aí tem a grama, tem as árvores, né, que estão crescendo para arborizar toda a questão e a climatização da avenida, ficar mais aconchegante, vamos dizer assim. E aí está lá caminhando com o seu cachorro, precisa ter um lugar para beber uma água. Então a gente criou um ponto de hidratação, tanto para quem está fazendo a caminhada também e para o pet. Colocamos lá também saquinhos, né, que a gente estava se deparando lá também com as pessoas caminhando. Às vezes o cachorro, né, fazia ali um cocôzinho ali, aí você tinha que ter um saquinho para você poder pegar. A gente colocou também um saquinho. Então são pequenas coisas simples que vão transformando e auxiliando, né, no dia a dia. Porque, assim, acho que as coisas acontecem no simples mesmo, que você vai, a partir daí, transformando. Com certeza. Ficou muito bacana lá. Obrigado. Passamos lá hoje, né, cara? Uma obra que a prefeita Marília Campos teve coragem de fazer, e junto com ela a gente teve coragem de assumir os desgastes que apareceram, mas está uma entrega lá hoje toda revitalizada e trazendo aí um bem-estar para os moradores e valorização também dos imóveis em torno. Bruno, hoje Contagem tem quantos vereadores? Somos 25. 25. Nós éramos 21 na legislatura anterior, e aí, através de uma atualização do censo, né, passamos para 25 vereadores. Hoje nós temos 25 vereadores. Você teve 21 desses 25 votos? Tive 21 dos 25. Nós tivemos uma disputa, né, com o grupo do PL, e eles tiveram 3 votos, né? Então a bancada votou no candidato, que é o vereador Mauricinho do Sanduíche, do PL. Tivemos uma abstenção e os outros 21 vereadores nos confiaram aí o voto. E qual foi o maior desafio do Bruno político sair ali da cadeira de vereador e dar um passo para eu vou ser presidente da Câmara? Olha, o desafio maior hoje é você fazer uma gestão no momento de polarização que a cidade está. Não só a cidade, né? A gente está falando no país, essa polarização. Então, você entrar ali como um mediador de conflitos, porque eu tenho dito isso muito por onde eu caminho, que ambos têm o mesmo objetivo. A turma da esquerda, a turma da direita, do centro, todo mundo que busca um cargo eletivo, ele tem uma proposta, ele criou um plano de trabalho, ele criou um plano de gestão. E o objetivo de qualquer plano de gestão é apresentar crescimento, desenvolvimento e progresso para aquele espaço, seja municipal, estadual ou federal, nacional. E aí, a ideia que às vezes elas vão se divergindo, mas o objetivo, não importa se é direita ou esquerda, é o mesmo, de fazer o bem, né, para aquele território. Só que, infelizmente, os dias que nós estamos enfrentando com essa polarização, as pessoas estão se perdendo nesse objetivo, vamos dizer assim, por questões ideológicas, né? Então, o nosso maior problema hoje, como gestor ali à frente da Câmara Municipal, é garantir a representatividade de cada mandato, independente da sua questão partidária, política, ideológica, para que ele consiga defender a sua bandeira e consiga entregar a prestação de serviço. Que é isso que as pessoas lá fora esperam, né? Eu tenho dito que a polarização ela não resolve o problema. A polarização não cuida de uma falta de um medicamento numa farmácia distrital. Perfeito. A polarização não cuida de uma falta de um médico numa UBS.
Então, nós temos que pensar, e as pessoas que têm a caneta na mão, que é o voto, elas têm que pensar nisso, conhecer o histórico daquele candidato. Se, de fato, o que ele fala, ele faz. Ou ele fala e não faz e apresenta somente um falso moralista. Então, é muito importante, ano que vem, 2026, nós teremos aí oportunidade na transformação do cenário político, né? Aquelas pessoas que precisam continuar, nós temos que valorizar. Aquelas pessoas que precisam ser substituídas, nós temos que trocar. E quem faz toda essa mudança nesse tabuleiro é você, eleitor. Deixa eu te fazer mais uma pergunta importante, Bruno. Em 1980, eu lembro bem que um prefeito, ele entrava e o foco dele não era construir, era destruir o que o prefeito anterior tinha feito, né? E isso ficou assim uma década extremamente onde prejudicava muito cidades, principalmente cidades do interior. Hoje, eu acho que talvez a política está voltando para esse cenário, você não acha, não? Olha, existem gestores e gestores, né? Então, quem tem essa mentalidade, eu acredito que tem um prazo curto de tempo na política. Porque a política ninguém faz nada sozinho, é uma construção. É uma construção, né? Você recebeu um legado, você vai receber uma gestão, você vai analisar o que tem dado certo e vai continuar. Vai analisar o que precisa ser aperfeiçoado, vai aperfeiçoar e vai avançar. O grande desafio, Dalma, é justamente esse, porque a política, quando você tem 4 anos de mandato, vamos colocar um executivo, né? Que ele, de fato, realiza as obras, as intervenções. O legislativo cuida das fiscalizações das leis. Quando o executivo ele tem a oportunidade, né, de fazer as obras, se ele pensar em obras eleitoreiras, vamos dizer assim, obras que pensam, por exemplo, em mobilidade durante só o mandato dele, não pensa na mobilidade, no crescimento populacional da cidade, ou não pensa na mobilidade, na interação hoje da metropolitana de uma cidade vizinha, isso se torna uma gestão que não vai ter um sucesso. Não vai ter um sucesso, porque eu estou pensando em fazer algo imediatista, só para que as pessoas vislumbram que aquilo fui eu que fiz. Mas algumas coisas dão certo, outras não. Outras você tem que ter um planejamento de médio e longo prazo, né? Mas, infelizmente, Idalma, ainda tem gestores que têm essa perspectiva de fazer algo para si, para criar aquela identidade, e não de um planejamento para a cidade a médio e longo prazo. Porque é assim que acontece. O mandato ele tem início, ele tem término. Então, você iniciou 4 anos, se você fizer uma boa gestão, você vai virar 8, mas não vai passar disso. São 8 anos de gestão, né? Então, você tem que pensar não somente nos 8, você tem que pensar a cidade com 12, com 16, com 20, com décadas à frente, se você tiver a oportunidade de fazer, né, o planejamento e executar ele. Das 25 cadeiras, Bruno, que compõem esse time de vereadores, quantas delas são compostas por mulheres? Nossa, Thales, boa pergunta, viu? Assim, a gente tem um orgulho muito grande quando a gente toca nesse assunto, porque as mulheres, né, estão, cada dia que passa, assumindo mais papéis importantes na humanidade, na representatividade profissional, econômica, e na política não é diferente. Nós temos hoje o maior número de mulheres da Câmara Municipal. Hoje são 8 cadeiras que nós temos lá, né? E as mulheres, eu digo que elas têm um cuidado, um olhar, né? E uma construção, um planejamento, uma organização que nos ajudam num contexto, né? Então, a gente tem orgulho hoje de estar à frente lá. A nossa vice-presidente da mesa é uma mulher. Um abraço aí para a vereadora Carol do Teteco, obrigado aí pela parceria. E, enfim, a gente tem hoje esse orgulho de Contagem hoje ter o maior número da representatividade feminina no parlamento da cidade. Como que você enxerga isso, Bruno, essa composição de mulheres no cenário político assim como um todo, né? Qual a importância? A gente tem que cada dia mais ter, né, essa participação da mulher na política. A gente sabe que ainda enfrenta muito preconceito, né? As pessoas ainda, infelizmente, ainda têm um olhar ainda um pouco com preconceito para com a mulher no cenário político. Infelizmente, a gente se depara ainda com alguns narcisismos aí de
de alguns homens, né? De alguns agentes políticos. E o que né? seríamos sem elas, hein, Bruno? Não estaríamos aqui. É verdade, verdade. O Bruno, você repete muito a palavra diálogo. Sempre que a gente fala, você usa a palavra diálogo em quase tudo. E eu sei assim que a sua relação com a prefeita Marília Campos e também com a Câmara é um diálogo o tempo inteiro, né? Mas nós sabemos também que tem fronteiras daquilo ali, né? Tem linhas para quando você vai ultrapassar. E como é que é essa gestão? Ultrapassar a linha da esquerda, a linha da direita? Como é que é essa gestão? Aí que entra o diálogo, o político. Aí que entra a mediação, né, Hidalgo? Porque a mediação dos conflitos, né? É algo que, quando a gente fala, parece simples, né? Mas na construção diária não é tão simples assim. E o que se resolve é isto, através da conversa. Você cede aqui, firma um pouco ali, e assim nós vamos construindo uma relação entre as partes onde todos, as pessoas interessadas, consigam ali ter, né, a sua representatividade. Com a Marília é feito dessa forma, né? Eu tenho uma relação muito boa com a prefeita, mas a gente respeita a independência dos poderes, ela é chefe do poder executivo do município, eu estou, né, da oportunidade como o chefe do poder legislativo do município, então a gente sabe que são poderes que eles caminham, né, em prol de um mesmo objetivo, mas tem também toda a sua independência para que as coisas aconteçam com mais segurança, com mais transparência e com mais fluidez. Mas o diálogo nos aproxima muito. Bruno, sua gestão à frente da Câmara, ela fala muito sobre modernização de processos, tanto que agora a gente tem a retomada da obra do novo prédio e o canal aberto da TV Câmara Contagem, não é isso? Fala pra gente o que você espera que o cidadão assista, o que ele vai ver quando ele ligar nesse canal. Olha, Thales, todos os veículos de comunicação, seja através de TV, rádio, um outdoor, um informativo impresso, enfim, a ideia é aproximar mais, levar informação do que de fato tem acontecido dentro ali daquela instituição. Então, eu tenho buscado investir cada vez mais nessa parte da comunicação. Eu quero levar a instituição Câmara Municipal cada dia mais próximo do contagense. Porque fica muito distante, sabe, Dalma? Às vezes a pessoa tem uma relação, conheço um vereador, mas não sabe como é que funciona a Câmara. Né? Como é que é o mecanismo ali no dia a dia, né? Os projetos de lei, a fiscalização, o trabalho ali daquelas pessoas que estão ali fazendo com que a instituição Câmara Municipal aconteça. E eu tive a oportunidade de celebrar uma parceria da Câmara de Contagem, através de um programa chamado TV Brasil Digital, um programa da Câmara Federal, e a gente teve a parceria de celebrar esse convênio e nós vamos trazer para a Contagem, né? Nós estamos no processo, ainda não é uma realidade que você vai conseguir acompanhar hoje na TV, mas trazer um canal de televisão para a cidade de Contagem, que não tem. Então, isso é mais um mecanismo de levar as informações para as pessoas que estão, né, nos munícipes. Levar, e a TV ela entra na casa de todo mundo, assim como o rádio, né? Só que ela não é uma TV ela vai ser da Câmara, mas ela é da cidade, ela é institucional. Então a gente pode trazer também terceiro setor, projetos, né, que fazem a diferença na vida das pessoas no dia a dia. A gente pode tratar também as questões voltada do executivo, fortalecendo ainda mais obras, levando utilidade pública, levando informação para os munícipes. Então, é algo que a gente tem buscado dia a dia, fortalecer mais a comunicação da Câmara, mais próxima da população. Hoje tem que se pensar muito, né? Porque hoje uma TV Câmara, hoje, por exemplo, TV Senado, se você pegar a audiência, ela é ridícula, é pífia, né? Sim. E a gente tem que pensar na evolução disso aí, porque hoje tudo é celular, tudo é tablet, né? Isso aí, essa evolução tem que vir junto. Mas quando a gente pensa nessa questão da evolução e da TV Senado, eu digo que a TV Câmara ela seria uma hospedeira. Assim como nós não temos um site, as coisas não avançaram muito. Então, hoje as pessoas, geralmente, elas não entram no site. Ela quer conhecer algo de uma empresa, ela vai no Instagram, ela busca um outro canal de comunicação, mas ela é importante para ser hospedeira, para alimentar ali todo o histórico mais elaborado. E a TV é essa expectativa, porque ela inicia com a TV aberta, mas onde que ela vai ganhar
uma visibilidade maior? Na digital. Né? Então, a gente pega aquele programa que está sendo transmitido para a TV e adapta ele para o digital. Aí você consegue atender no YouTube, em todos os meios de comunicação, Facebook, Instagram e assim vai. Você carrega uma frase, Bruno, na sua vida e no trabalho também, que é fazer a diferença na vida das pessoas, né? Conta pra gente aí, talvez, de um último episódio, onde você se deparou com alguma situação que você voltou para casa com aquela sensação leve e deitou a cabeça no travesseiro e falou, vale a pena isso aqui. Olha, eu ainda não deitei a cabeça no travesseiro, porque quando eu estava a caminho de uma agenda anterior aqui, né, essa oportunidade de estar com vocês aqui no podcast, eu fui para uma agenda com o Dr. Frederico, que é o presidente da Unimed BH. E estávamos num trânsito, né? Mais de 1h30 que nós ficamos agarrados no trânsito até chegar lá na Contorno, na sede administrativa da Unimed. Eu recebi no WhatsApp uma mensagem do nosso WhatsApp institucional, que é o do escritório, a gente utiliza ele para manter esse contato aí com a população, levar também as demandas que eles pleiteiam para a gente, né? E eu me deparei com uma mensagem muito bonita de uma mãe que mudou lá para o bairro, né, onde eu moro. Tem 2 anos, a criança dela, o filho dela tem 2 anos, hoje ele tem 4. E ele é fã do Bruno Barreiro. Ela me mandou uma mensagem, me mandou um vídeo muito bonito. Então, são pequenas coisas. Quando a gente pensa numa criança, que é o futuro do nosso país, e a criança de 4 anos, né? Então, assim, a formação dela ainda vai começar daqui 7 anos, criar aquela identidade. Mas por que eu estou dizendo isso? Por causa da pureza e da sensibilidade uma criança de 4 anos tem. E aí, esse carinho é construído, né? Então, isso a gente recebe e isso alegra, né, demais o nosso coração porque está dando certo. Então, se a gente conseguiu tocar numa criança de 4 anos que é fã do Bruno Barreiro, é uma mensagem muito bonita, o texto que a mãe dele colocou, foi, né, até emocionante. A gente vê que o trabalho está sendo legal, porque você vê que, né, uma criança de 4 anos consegue vale a pena ter essa percepção, né? Então, eu ainda não dormi, por isso que... Então, esse foi o fato de hoje, né? Mas, graças a Deus, a gente, no dia a dia, tem se deparado, porque a gente está vivendo em tempos tão difíceis, né, para um com o outro, de respeito, né, de gratidão, de relação. E aí, no meio político, isso fica mais distante ainda, né? Isso vira um abismo. Gratidão, então, esquece. Esquece, ninguém tem. Então, assim, quando a gente se depara com situações como essa, fala, poxa, cara, vale a pena. Vale a pena a gente continuar, vale a pena a gente persistir, porque estamos no caminho certo. É isso aí. Muito bom. Bruno, me conta uma coisa. O PV tem uma vontade aí muito grande de ter um representante na Câmara em 2026. E você hoje é uma liderança em Minas Gerais. Não só em Contagem, mas você é falado hoje em toda Minas Gerais. E qual que é o futuro político do Bruno? O Bruno vai para buscar essa cadeira na Câmara? O Bruno vai buscar uma prefeitura? Qual que é o futuro do Bruno político? Olha, Dalmo, eu sou muito cuidadoso e cauteloso com aquilo que eu me comprometo em fazer. Hoje o meu desafio é colocar uma gestão da Câmara Municipal como instituição num progresso, aproximar ela da população, trazer esse diálogo para com o todo da casa, trazer uma valorização para as pessoas que estão no dia a dia fazendo com que a Câmara aconteça, que são os nossos servidores efetivos e também os comissionados, né? Hoje a minha responsabilidade é esta. Eu montei um plano de trabalho para a Câmara, um plano de gestão, e eu quero executar esse plano. Então, hoje, o meu objetivo é dar continuidade àquilo que eu estou fazendo. Ano que vem, nós temos uma grande eleição, né, que mexe com o país inteiro, eleição estadual e federal. Não serei candidato a deputado, a qualquer um outro cargo que envolva a população. Se for candidato, serei a reeleição da presidência da Câmara.
Ou seja, você vai cumprir os 4 anos ali que aquele eleitor acreditou no Bruno, você está lá e vai cumprir os 4 anos. A minha ideia, o nosso planejamento é esse, de cumprir os 2 anos como à frente da gestão da Câmara, colocando todo o nosso planejamento de gestão em prática. E ano que vem, se eu disputar uma eleição, se os colegas vereadores avaliarem positivamente a nossa gestão e a gente estiver ali com uma capacidade avaliada por eles, que a gente merece ou é necessária a nossa continuidade, eu serei candidato para renovar o mandato da presidência. Do contrário, né, a gente vai continuar na vereança até 2028. E lá o futuro a Deus pertence, né? Como diz Diego Pagodinho de novo, deixa a vida me levar. A vida leva eu. Ô Bruno, o que é a Câmara na Rua? Câmara na Rua. Câmara na Rua é um evento que a gente traz, né, utilidade pública, a gente aproxima mais da população. Esse ano nós fizemos um grande evento no Mercado Central de Contagem, então a gente levou para lá o Cine com mais de 700 oportunidades de emprego, né, de ofertas de emprego. Tivemos lá a Copasa fazendo todas aquelas questões que o cidadão precisa resolver junto à Copasa. Então, nós tivemos lá um ponto, lá, uma base da Copasa para resolver essas questões que geralmente são agendadas. Tivemos CEMIG, tivemos parceria com algumas faculdades, né? Estava lá Estácio, estava a Uni, levando ofertas também de auxílio jurídico, de consulta de alguma dúvida jurídica. Tivemos também o pessoal da segurança pública, né? Tivemos a Polícia Militar Ambiental, com alguns animais peçonhentos para apresentar ali para a população. Então, um evento onde a gente traz cidadania, a gente traz lazer, cultura. A gente traz oportunidade, a gente traz cultura, né? E a gente traz uma aproximação do parlamento com a população. Isso é o Câmara na Rua. Isso é muito importante. É sobre isso. Bruno, você é representante hoje do Partido Verde. Como é que você enxerga hoje em particular aí, essas mineradoras, né? Eu não vou citar aqui o nome de todas, não, mas vamos pegar a principal, que é a Vale. Né? Hoje nós temos cidades como Itabirito, Mariana, Brumadinho, que sofreram aí vários impactos. Né? E aí, como é que você enxerga isso? Sofreram e ainda sofrem, né? É importante a gente ressaltar que o que aconteceu, né, em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho... Não ficou só lá atrás. Não ficou. Né? Os impactos, eles são presentes para todo mundo. Né? Claro que para algumas famílias muito maior o impacto. Né? As pessoas que residiam lá ou tiveram entes, né, perdidos ali, a questão de patrimônios também, que se construiu ao longo de uma vida também, enfim. Olha, eu acredito e avalio que essa questão da liberação ambiental aqui no nosso estado, essa exploração do minério no nosso estado, ele é necessário na perspectiva de que a gente precisa. O minério está em praticamente tudo. Está no taqui, está no carro, está em um óculos, o minério tem tudo. Só que nós temos que fazer isso de uma forma consciente. Né? Não adianta o que aconteceu, os atestados que estavam sendo feitos, que previam um desastre, e não ter uma interrupção ali das atividades. Né? Então, a gente tem que ter, o Estado tem que ter um rigor maior para com essas mineradoras. Né? Hoje, por exemplo, Mariana, o atentado de Mariana, ele iniciou, já tem 10 anos, né, que fez esse ano, 10 anos. 10 anos. Esse ano. Então, as consequências, para muitos, ainda são muito presentes. E a fiscalização, isso vai empurrando. Né, as oportunidades dessas mineradoras com um jurídico muito bem organizado vai postergando coisas que fazem a diferença na vida daquele cidadão que foi afetado lá atrás. Né? Então, a gente tem que ter um olhar mais criterioso e mais cuidadoso com relação a isso. A gente vê aqui, por exemplo, em torno aqui, gente, de BH, né? Você vê as nossas... a serra aqui
Como é que chama? Perdi o nome Serra aqui da agora. Moedas. Não, aqui, Serra ó. do Curral. A Serra do Curral. A Serra do Curral virou uma casca. É. Do lado de cá, É. você tem ainda umas montanhas. Então, que você atravessa de lá, ela está toda... Bruno, tem dois pontos do minério que eu tenho uma curiosidade muito grande. Quando você pega o produtor de cachaça lá em Salinas, ele paga quase 60% de imposto. O produtor de vinho lá do Rio Grande do Sul, da Bahia e outros, paga 80% de imposto. A Vale não plantou nada. E qual é o aporte dela para com o Estado, para com a federação? Ela pega o nosso minério, leva para a China, para ser beneficiado lá e traz para cá. Isso não é incoerente? Uma empresa que nunca plantou nada, pagar um imposto tão baixo? É revoltante, chega a ser revoltante, né? E para além disso também, nós temos a questão que muitos não sabem, não têm um conhecimento, que todo mundo, o Brasil inteiro, leva um pouco do que o imposto à Vale produz aqui. É diferente, por exemplo, nós não temos nada dos royalties dos petróleos lá, por exemplo, que acontece no Espírito Santo, que acontece no Rio de Janeiro. Isso não chega para Minas, mas Minas, através, né, da exploração do minério, cada um dos estados tem uma participação daquilo que produz, né? Então, assim, é algo também que se a gente for parar para analisar, que fica Minas Gerais também numa situação extremamente desfavorável. E está acontecendo cada dia que passa. Por exemplo, você citou Itabirito. Eu frequento São Gonçalo do Bação, que é um distrito muito pequeno de Itabirito, e desde 1995. Então, um distrito tranquilo, pacato, você conhecia as pessoas, a Vale entrou lá. A Vale entrou e já vai mudando toda aquela questão, né? Além de convivência, mas você vê também a questão em torno ambiental, né? Aquelas montanhas lindas já vão tomando outra forma, né? Onde tinha uma estrada de terra, hoje já tem um barulho asfalto, na madrugada. Já vai mudando tudo, né? E assim, o que está trazendo de contrapartida de investimento para aquele território? Ali tem várias cachoeiras. Você não acha que a gente está pensando muito pequeno? Qual é o benefício que a Vale nos traz hoje? Um asfalto? Uma água? Isso não é muito pouco para quem não plantou, não conquistou aquilo ali, só está retirando. E daqui 20 anos? E se a gente não tiver mais o minério? E Dalmo, antes da Vale ela fazer essa exploração em São Gonçalo do Bação, eu tive a oportunidade de participar de uma audiência pública que aconteceu dentro da igreja, né? E aí estávamos lá representantes do setor público de Itabirito, estavam representantes da empresa e moradores. E eu estava lá como um frequentador desde 1995. À época eu já estava no mandato, né? Mas não me identifiquei. Fui lá para me acompanhar. E aí a discussão era essa, da implementação da exploração naquele território. Alguns moradores eram a favor, outros moradores eram contra. Após a reunião, eu conversei com um dos moradores que era a favor. Ele falou, não vai trazer para cá a economia local. A Vale está alugando os imóveis, vai fomentar os nossos comércios numa cidade desse tamanhozinho. E eu escutei. E aí foi isso que você disse, a questão do tempo. E tudo bem, resolvemos o hoje. E depois? E amanhã? E seus filhos? E seus netos? Né? Porque ela vai chegar, ela vai explorar. Vai dominar. Quando não tiver mais o que explorar, o que ela vai fazer? Ela vai embora. Ela vai embora. Ela E o que vai ficar para aquele reduto, para aquele arraial? Que antigamente você podia ter uma exploração consciente, por exemplo, turística. Hoje a bike está aí. Lá é uma área onde, estava há poucos dias atrás, as pessoas estavam tendo lá um encontro, uma competição, mas muita bicicleta. Por quê? A questão lá ambiental, ela é propícia para isso. São várias cachoeiras. Então, vai degradar o meio ambiente local, vai trazer uma receita momentânea e, posteriormente, vai deixar um prejuízo. Então, é isto, é o imediatismo. E acho que a Vale, aí você faz a pergunta, e aí essa é a minha leitura, eu acho que a Vale resolve, para muitos municípios, o imediatismo. O imediatismo. Ela chega com recurso,
Ela chega com estrutura, mas ela deixa posteriormente para aquele local uma consequência ambiental muito degradante. Só quem vive sabe, né? Só quem vive sabe. Sem contar poeira, respiração, são outras. A gente está falando de coisas futuras, mas como consequência imediata já começa no dia a dia problemas respiratórios, né? E as pessoas não percebem isso, infelizmente. Estamos chegando ao fim do nosso bate-papo. Foi uma alegria te receber aqui, Bruno. Eu quero te agradecer e te pedir uma gentileza de olhar para aquela câmera ali e deixar uma mensagem positiva, não só para o povo contagense, mas também, como a gente citou aqui, para aquele jovem, aquela criança também que te admira como pessoa, como um político também, se inspira em você. Deixa uma mensagem para essas pessoas positiva, animando talvez essas crianças que já está criando esse pensamento negativo sobre a política, né? E às vezes perdeu aquele sonho também de exercer um cargo à frente da população. Deixa essa mensagem para a gente. Thales, primeiro quero agradecer a oportunidade, o convite a você, ao Idalmo, a toda a equipe da ACA que está aqui presente, né? Fazendo com que tudo isso aqui aconteça, né? Por trás tem um time ali, então quero agradecer também a acolhida e a receptividade desse time. O que eu deixo de mensagem aqui, Thales, que a gente acredite cada dia mais num futuro e nas pessoas. Você falou aí de crianças e algo rapidamente, só para encerrar, nós temos lá um evento na Câmara que a gente traz a escola para dentro da Câmara para ela conhecer os 3 poderes. E eu apresento para ela o Legislativo. E a gente faz isso de uma forma muito interativa. E aí tem um momento que geralmente eu pergunto para eles, tá lá, crianças do 5º, do 6º ano, do 7º ano, eu pergunto, vocês estão estudando e logo no futuro próximo vocês estarão fazendo escolhas na vida profissional. Quem quer ser um médico? Aí um outro levanta a mão. Quem quer ser um youtuber? Aquele tanto de gente levanta a mão. Quem quer ser jogador de futebol? Aquele tanto de gente levanta a mão. Quem quer ser um vereador? Não levanta a mão. Quem quer ser um professor? Um ou outro que levanta a mão. Então, assim, a mensagem que eu deixo é que as pessoas continuem acreditando, né? Que essas pessoas que passam, essas crianças que passam por lá, que a gente possa plantar ali uma sementinha, porque elas serão o nosso futuro amanhã. E a gente não tem uma receita para resolver problema. As coisas, para que melhorem amanhã, ela tem que ser feita hoje. Então, as nossas atitudes de hoje, a nossa atitude nas coisas pequenas, no relacionamento familiar, no nosso relacionamento de um amigo, ele tem que acontecer de uma forma humanizada, porque eu acho que é isso que vai trazer dias melhores. Não existe uma receita para a paz mundial, mas a gente começa buscando a paz nas pessoas que a gente convive no dia a dia, implantando essa relação mais leve, mais tranquila e mais humanizada. Isso vai se propagando. E aí as coisas acontecem. Perfeito. Obrigado, Aca. Obrigado, a gente que agradece, Bruno. Deixa suas redes sociais aí para quem quiser entrar em contato, acompanhar suas redes. O cara do chapéu é @Bruno Barreiro Oficial. Você vai ver lá um moço de chapéu lá, é ele mesmo, viu? @Bruno Barreiro Oficial. Nosso Instagram, vou deixar aqui também, é o Instagram do WhatsApp, o Instagram do escritório, desculpa, que é o institucional, que é o 3565657031. 35656570 é o nosso WhatsApp institucional. Obrigado, pessoal. Obrigado, Bruno. O Resenha Brasil Política tem o prazer de te receber aqui e deixar as portas abertas aqui sempre para você. Parabéns e agradeço a acolhida. É isso aí. Obrigado, Idalmo. Obrigado, Bruno. Valeu. Até o nosso próximo episódio do Resenha Brasil Política através da ACA Mídia. Fiquem todos com Deus e até mais.